A França do século XVIII era um reino de contradições. De um lado, a monarquia absolutista, liderada pelo rei Luís XVI, ostentando opulência e poder. Do outro, por trás da fachada dourada da corte em Versalhes, a realidade era bem diferente para a maioria dos franceses. Imaginem só. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que abrangia todos os demais, desde os camponeses até os ricos burgueses. O primeiro e o segundo estado, apesar de representarem uma pequena parcela da população, desfrutavam de privilégios exorbitantes, incluindo a isenção de impostos e acesso exclusivo a cargos públicos. Enquanto isso, o terceiro estado, que carregava o peso da tributação e do trabalho, lutava contra a pobreza, a fome e a falta de representação política. Essa desigualdade gritante, combinada com uma série de crises económicas e a influência das ideias iluministas, era como um barril de pólvora prestes a explodir. A França, em vésperas da Revolução, era uma panela de pressão prestes a estourar. E essa explosão viria em 1789, com a tomada da Bastilha, um evento que marcaria para sempre a história da França e do mundo. A Revolução Francesa não foi um evento espontâneo, mas o resultado de uma série de fatores complexos que se acumularam ao longo de décadas. No centro da questão estava a profunda desigualdade social e econômica da sociedade francesa. O sistema tributário francês era notoriamente injusto, como se a corda sempre arrebentasse para o lado mais fraco. O terceiro estado, responsável por produzir a riqueza da nação, era sobrecarregado por impostos, enquanto a nobreza e o clero viviam como reis, sem pagar um tostão. Essa disparidade significava que os pobres e a classe média emergente carregavam o peso financeiro da monarquia e de suas extravagâncias nas costas. Para piorar a situação, colheitas ruins e uma crise financeira, causada pelos gastos excessivos do governo, levaram a uma crise econômica generalizada. A inflação disparou, o desemprego aumentou e a fome se abateu sobre as áreas rurais, como um lobo faminto. Some-se a isso as ideias do iluminismo, que pregavam a igualdade, a liberdade e a soberania popular, se espalharam como fogo em palha entre a população educada. Pensadores como Locke, Montesquieu e Rousseau questionavam a legitimidade do poder absoluto dos reis, inspirando apelos por reforma política e social, como um grito de liberdade ecoando por toda a França. Em meio à crescente insatisfação, o rei Luís XVI, um monarca indeciso e avesso a reformas, parecia estar mais perdido que cego em tiroteio. Sua falta de ação e a arrogância da nobreza só aumentaram o descontentamento popular, preparando o cenário para a explosão revolucionária. O pavio da Revolução Francesa foi aceso em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, uma prisão medieval em Paris que se tornou um símbolo da tirania real. O evento, que começou como um ato de desespero popular, rapidamente se transformou em um símbolo poderoso da revolta contra a opressão. Nos meses que antecederam a queda da Bastilha, a tensão em Paris estava mais alta que pipa de lomba. A convocação dos Estados Gerais, uma assembleia consultiva que não se reunia há mais de um século, gerou expectativas de reforma política. No entanto, as negociações foram um verdadeiro fracasso. Diante da teimosia da nobreza em abrir mão de seus privilégios, era como tentar tirar doce de criança. Em 14 de julho, uma multidão enfurecida, em busca de armas e pólvora para se defender da repressão real, marchou sobre a Bastilha. Após um confronto sangrento, a fortaleza foi tomada, e seu governador, o Marquês de Launay, foi linchado pela multidão. A queda da Bastilha teve um impacto sísmico na França e no mundo. O evento demonstrou a força da mobilização popular e marcou o fim do poder absoluto da monarquia. Era o fim da picada. A partir daquele momento, a França embarcou em um período de transformações radicais que moldariam o país e o mundo para sempre. Section 4. Uma nova era. Começa a Assembleia Nacional Constituinte. Após a queda da Bastilha,
O poder na França estava em disputa. Era como um jogo de xadrez em que ninguém sabia ao certo qual peça mover. Enquanto a monarquia cambaleava, uma nova força política surgia, a Assembleia Nacional Constituinte, formada por representantes do Terceiro Estado e por membros dissidentes do clero e da nobreza. A Assembleia, reunida em Versalhes, assumiu a tarefa monumental de criar uma nova Constituição para a França. Era como construir um castelo de cartas, um desafio e tanto. Inspirados pelas ideias iluministas, os deputados defendiam a limitação do poder real, a igualdade de direitos e a soberania popular. Em agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento fundamental que proclamava a liberdade, a igualdade e a fraternidade como princípios básicos da nova nação. Era a pedra fundamental de uma nova França. A declaração defendia a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. A Assembleia Nacional Constituinte implementou uma série de reformas radicais, abolindo o feudalismo, confiscando terras da Igreja e reorganizando o sistema administrativo e judicial da França. Era como sacudir a poeira e começar tudo de novo. A monarquia foi mantida, mas seu poder foi drasticamente reduzido, dando lugar a uma monarquia constitucional. Section 5. O terror e a virtude. A Revolução entra em convulso. A Revolução Francesa, longe de ser um processo pacífico e linear, foi marcada por crises, conflitos internos e violência. Era como uma montanha russa, com seus altos e baixos. A partir de 1792, a França mergulhou em um período conhecido como o Terror, no qual a violência política se tornou generalizada, um capítulo sombrio da Revolução. A radicalização da Revolução, impulsionada por pressões externas, como a guerra contra as monarquias europeias, e por conflitos internos entre facções revolucionárias, levou à ascensão dos jacobinos, um grupo político radical liderado por Maximilien Robespierre, um personagem controverso da história. Os jacobinos, buscando defender a revolução de seus inimigos internos e externos, instauraram um regime de terror. Suspeitos de serem contra-revolucionários, incluindo nobres, padres e mesmo revolucionários moderados, foram presos, julgados sumariamente e executados na guilhotina. Uma era de paranoia e medo. O período do terror, embora relativamente curto, deixou uma marca indelével na história da Revolução. A violência indiscriminada e a repressão política geraram um clima de medo e instabilidade, levando à queda de Robespierre e ao fim do terror, em 1794, um alívio após a tempestade. Section 6. Napoleão e o legado da Revolução. Após o caos do terror, a França ansiava por estabilidade e ordem. Era como um barco à deriva em busca de um porto seguro. Em 1799, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte tomou o poder em um golpe de Estado, encerrando a fase mais turbulenta da Revolução Francesa. Um novo personagem entrava em cena. Napoleão, um líder militar brilhante e um administrador astuto, consolidou muitas das conquistas da Revolução, como a igualdade perante a lei e a reforma administrativa. Ele jogava o jogo do poder como ninguém. No entanto, ele também desmantelou a República, coroando-se imperador em 1804 e estabelecendo um regime autoritário. A ambição falava mais alto. Apesar de suas ambições imperiais e da supressão de liberdades individuais, Napoleão espalhou os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa através de suas conquistas militares. Era como se as ideias da Revolução viajassem em cada bala de canhão. A ideia de igualdade, liberdade e soberania popular inspirou movimentos de reforma e revoluções em todo o continente. O legado da Revolução Francesa se espalhava como um rastilho de pólvora. A Revolução Francesa, apesar de sua complexidade e de seus excessos, teve um impacto profundo e duradouro na história mundial. Ela marcou o fim do absolutismo monárquico, a ascensão da democracia e a difusão dos direitos humanos, um verdadeiro marco na história. Os ideais da Revolução continuam a inspirar lutas por justiça social e liberdade em todo o mundo.